Oi gente, eu sou a Yane do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas impressões sobre as leituras que eu fiz durante o mês de junho. Especial aqui no canal de comemoração de uma década da Minha Vida Literária. A gente tem algumas promoções rolando. Pra saber exatamente tudo que tá acontecendo, como participar das promoções, quais são os prêmios, tô deixando aqui nos cards o vídeo de abertura informando tudo isso pra vocês. Bom, desde ali da segunda quinzena de maio que eu tô meio travada nas leituras que eu tô fazendo, tô com dificuldade de me concentrar, mas ainda assim em junho eu consegui ler 7 livros. Eu acho que acabou sendo bastante até pra quem tá meio que de ressaca. E logo o primeiro livro que eu li no mês, eu li em apenas um dia, no dia que o livro foi lançado nos Estados Unidos, mas um pouquinho antes do lançamento aqui no Brasil, porque eu recebi a prova pela editora Paralela. Muito obrigada por esse envio. Malibu Renasce, mais recente lançamento da Taylor Jenkins Reid, conhecida também como minha nova autora contemporânea favorita. Já comentei um pouco sobre esse livro no vídeo que eu postei aqui no comecinho de junho, fazendo o meu ranking dos livros da Taylor. Em Malibu Renasce a gente tem mais uma vez uma história da Taylor Jenkins Reid, trazendo ambientação nesse cenário de Hollywood, cenário de celebridades. Embora esse livro seja dividido entre 4 protagonistas que são irmãos, a grande protagonista, quem mais tem destaque, é a Nina, que é a irmã mais velha e quem cuida dos irmãos. E ela é uma modelo que ficou famosa por conta do surf. Todos os irmãos ali são surfistas também, todos eles moram em Malibu. E é muito bonita ver a homenagem que a Taylor Jenkins Reid faz a esse lugar, como ela descreve os cenários, como você realmente se sente caminhando por aquelas praias. E esses 4 irmãos são filhos do Mick, que é um cantor, e inclusive ele é um personagem que aparece em Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Você pode ler esse livro sem ter lido Os 7 Maridos, você não vai pegar spoilers do que acontece lá, e pra quem leu é muito gostoso a gente ver essa conexão entre os universos. De qualquer maneira, o livro é dividido em 2 partes. Na primeira parte a gente vai ter essa alternância narrativa entre as perspectivas dos irmãos e também com flashbacks. Então a gente tem momentos do presente deles, que é o início dos anos 1980, se alternando com o passado, contando a história de como os pais deles se conheceram. Então a gente tem essa história de origem desses irmãos. E a partir da segunda parte da história, a gente tem o enredo se centrando apenas ao longo de 12 horas durante a duração de uma festa que a Nina promove todos os anos. E durante essa festa muita coisa vai acontecer, culminando em um incêndio. Isso não é um spoiler. Logo na primeira página você sabe que a história vai acabar em um incêndio, que a gente não sabe como vai chegar até lá e que outros incêndios metafóricos estão envolvidos aqui. Por a gente ter todas essas perspectivas diferentes, eu acho que esse livro ele é muito bem desenvolvido. Então a Taylor tem essa complexidade de tramas, de subplots, e ela amarra tudo muito bem. Ela tem essa sensibilidade muito grande em criar figuras muito humanas que você sente que são reais. Como eu mencionei, foi um livro que eu li em um dia mesmo, apesar desse meu momento de ressaca literária, mas também dos livros da Taylor foi um dos livros que menos me impactou emocionalmente. Eu gosto de como ela desenvolve o drama familiar, é um dos meus temas favoritos em livros, e eu fiquei sim emocionada em muitas passagens, mas eu não fiquei arrebatada como em outros livros dela. Só por causa disso, o livro não foi tudo aquilo que eu esperava, mas em termos de estrutura, desenvolvimento de história, eu acredito que esse seja um dos melhores livros da Taylor, porque como eu mencionei, ele é muito maduro nesse sentido e muito bem construído. Depois foi a vez de fazer a leitura de um livro infanto-juvenil, que foi uma delicinha de ler, que já tem vídeo resenha aqui no canal, que é o Gente Famosa no Baile da Biblioteca, da Elisa Leonel, em que ela vai trazer a história de uma biblioteca que durante uma semana de chuvas muito intensas acabou sendo inundada, e aí você tem um grupo de pessoas que moram naquela cidade, liderado por um professor, e essas pessoas vão lá para ajudar a recuperar os livros e dar um jeito naquela biblioteca. E aí a gente tem como protagonista um garoto de 14 anos que tá narrando pra gente como foi essa semana que ele ficou em contato com todos esses livros, as relações que ele desenvolveu nesse momento, inclusive ele também vai se apaixonar, e ele narra tudo isso pra gente um tempo um pouco depois desses acontecimentos, quando ele já está com 15 anos, e que é bem no momento do início da quarentena, da pandemia. E então ele narra um pouco também dessa experiência
dele em confinamento, embora o foco do livro não seja esse, seja a passagem na biblioteca, a história que aconteceu naquela semana. Mais do que tudo, esse livro presta uma homenagem aos livros, uma homenagem à literatura. A gente tem a menção a diversas obras diferentes, a gente fica conhecendo um pouquinho mais delas, seja porque são livros que o protagonista já leu, porque ele, apesar da idade de ser muito jovem, é um leitor fervoroso, já teve contato com muitos livros, seja porque ele se interessa por essas histórias e vai fazer pesquisas no Google sobre esses livros. Então, mais do que tudo, esse é um livro sobre livros. Como ele é voltado para esse público mais jovem, ele tem essa narrativa, essa linguagem que se adequa a esse público. E foi uma leitura muito gostosa de ser feita por conta disso tudo, né? É um livro que vai trazer grandes aventuras, grandes enredos, mas vai falar sobre essa questão da literatura, vai trazer algumas visões assim bem por cima, bem de leve, falando de contextos sociais, contextos políticos, mas tudo feito de uma maneira muito adequada ao gênero do livro e ao público-alvo dele. Minha leitura seguinte, eu li antes do livro ser lançado, e ele vai ser oficialmente publicado na semana que vem, dia 22, que é As Consequências de Amar Você, da Thaís Lousada. Foi uma honra muito grande poder ler esse livro, então. Ele já tinha sido publicado anos antes no Wattpad, e agora ele tá saindo revisado, numa nova edição, com novas cenas, com essa revisão, né, melhorando, lapidando melhor alguns momentos da história, publicação independente. E esse aqui é um romance new adult, que eu acho que ele traz todas as características bem típicas do livro. Então a nossa protagonista, a Beatriz, ela se afastou da cidade dela, se afastou da família por conta de um passado traumático que a gente não sabe exatamente qual é, mas durante uma semana ela é forçada a voltar para aquela casa, para aquele passado do qual ela fugiu, por conta da comemoração de aniversário de casamento dos pais dela. E quando ela volta para lá, ela não só é obrigada então, né, a encarar tudo aquilo que ela deixou para trás, como também o ex-melhor amigo dela, que eles têm um passado aí mal resolvido, cortaram completamente contato, e é alguém que já tinha mexido muito com o coração dela. Então o livro já reúne essas características que eu adoro, que é o fato da gente ter essa história de reencontros, de retornos às cidades, melhores amigos que se apaixonaram, e que também vai ter esse estilo de romance cão e gato, porque os dois não vão se bicar quando ela retorna. Então o livro ele também entrega passagens mais leves e mais divertidas por causa, né, dessas intrigas entre os dois, mas apesar desses momentos ele tem também as suas cargas mais dramáticas, por causa desse passado conturbado da Beatriz. É um fator de suspense na história, porque a gente fica sem saber o que foi que aconteceu, só vai descobrir lá no final, mesmo que a Thaís vá deixando pistas ao longo do enredo e a gente possa imaginar mais ou menos o que é. É um romance também bastante intenso, com a sua pitada de sensualidade. Eu acho que a Thaís desenvolve isso muito bem, criando esse envolvimento com o leitor, mas sem trazer passagens muito eróticas e tal. Eu diria que esse é um livro mais 16, e eu acho que ele retrata muito bem essa fase da vida, né? As angústias, as reflexões, os questionamentos que se tem, e também esse olhar que a gente tem pro amor, de imaginar grandes amores, amores destinados, aquela coisa, né, de amores para sempre. Foi até algo que eu comentei com a Thaís enquanto eu fazia a leitura, que não é mais uma visão que eu, a Ione, hoje tenho, né? Então não é mais assim que eu enxergo o amor. Mas eu enxergava totalmente dessa maneira quando eu tinha essa idade. Então eu acho que ele retrata muito bem essa faixa etária, e é uma leitura muito gostosa e muito envolvente. Depois eu li mais um livro pro meu projeto da TBR de 2021, formada por livros que vocês escolheram, né, pra eu ler ao longo desse ano, e foi O Som do Amor, da Jojo Moyes, um dos poucos livros da autora publicados no Brasil que eu ainda não tinha lido. E esse aqui é um livro principalmente também sobre relações familiares, sobre dramas familiares, sobre intrigas, um livro que vai falar sobre luto, sobre lidar com perdas, e a gente tem uma família se mudando para uma casa que eles herdaram, uma casa que está sendo muito cobiçada por outras pessoas daquela região, e foi um livro extremamente angustiante por causa dessas cobiças, por causa das intrigas que são criadas em cima desta casa, e também por causa dos conflitos familiares, da gente ver cada integrante dessa família lidando com o luto a seu próprio modo, de como existem visões diferentes, né, de cada membro dessa família, como a gente vê a dificuldade expressa ali para cada um, os questionamentos que a Jojo Moyes faz a respeito da maternidade, como ela tira essa idealização da maternidade, como ela coloca então essa mãe que talvez não quisesse ser mãe, e como isso cria atritos na história. Eu gostei demais da sensibilidade da escrita da Jojo Moyes, eu acho que ela tem uma escrita muito bonita aqui, foi um livro muito poético em muitos momentos, e acho que um
dos livros mais sensíveis dela nesse sentido. E pra quem quiser saber minhas impressões, né, com um pouco mais de detalhes, também tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal. Depois eu fiz a leitura de um livro que foi bem rápida, mas foi um livro muito bem arquitetado e muito original, que é o Era Outra Vez, da Cora Saint-Romain, que tá numa edição lindíssima, toda ilustrada. E aqui ela faz uma brincadeira, né, de quebrar um pouco a ideia de contos de fadas. Então, primeiro que ela parte da desconstrução, né, da ideia maniqueísta presente em contos de fadas, então do bem oposto ao mal. Aqui ela mostra que as coisas são um pouco mais turvas, um pouco mais complicadas. A gente vai vendo a perspectiva de diferentes personagens e como as coisas se mesclam mais, de como elas vão depender muito da perspectiva de cada um. E isso é feito pelo fato de que cada um dos capítulos que compõem esse livro conta a história de uma personagem diferente. Então é como se a gente tivesse um pequeno conto em cada capítulo que amarrados contam uma história só desse reino. Então a gente tem uma racionalização muito grande dessa história para poder arquitetar tudo isso. Essa racionalização também está presente na própria narrativa, como a Cora vai toda hora questionando aquilo que é dito, os pensamentos que são colocados. Isso porque uma das atuações da Cora é como cientista, para além disso, né, ela é escritora, é poetisa, e a gente vê essa poesia muito presente na narrativa também. Ela tem uma narrativa muito lírica, muito poética, muito simbólica, e o final do livro eu achei maravilhoso. Ele foi de uma poesia, de uma sensibilidade tremendas. Então eu fiquei muito encantada como ela criou toda essa história, contada por diferentes perspectivas e que também vão demonstrar o quanto às vezes uma pequena ação nossa, uma pequena decisão pode afetar também a vida de outra pessoa. Minha penúltima leitura do mês foi a leitura conjunta com os membros daqui do canal, que foi o A Garota de Papel, do Guillaume Musso. Se eu estiver pronunciando certo, foi o Google Tradutor que me contou como pronunciava, mas eu já esqueci porque eu não falo francês. De qualquer maneira, esses são daqueles livros que vai mesclar também diferentes gêneros. Então ele vai trazer como protagonista um escritor que tá com o pior bloqueio criativo da vida dele. Ele acha que nunca mais vai conseguir escrever. Isso porque ele passou por um desastre amoroso terrível, se envolveu com drogas, com álcool, tá extremamente deprimido, e ele foi um autor que fez um sucesso muito grande com os primeiros livros da trilogia dele, e ele precisa terminar essa trilogia e ele já acha que isso não vai ser mais possível. Até que um dia ele recebe a visita de uma mulher que é, na verdade, uma personagem dos livros dele, que saiu dos papéis e falou pra ele: você precisa terminar essa história, porque se você não terminar, eu vou morrer. E aí eles partem em toda uma aventura. Então o livro vai trazer essa mescla, né, de romance, com aventura, com suspense, com essa narrativa que ela é leve e divertida em muitos momentos, e que principalmente também tá fazendo uma homenagem aos livros, à importância que a literatura tem nas nossas vidas, né? Então o livro, ele contrapõe o tempo todo a questão da ficção com a realidade, falando, né, dos limites da realidade, dos limites da ficção. Então, ao mesmo tempo que a ficção serve como escape pra gente e nos ajuda, né, a lidar com momentos difíceis da realidade, a ficção também é limitada porque ela não consegue, né, expressar exatamente a sensação do estar vivo, as coisas que a gente vive que são muito intensas. E aí a gente tem esse jogo de ficção e realidade também, porque a gente fica o tempo todo se perguntando, né, o quanto que essa personagem saída dos livros é de fato uma personagem, o que tá acontecendo, qual que é o mistério envolvido ali. Tem a questão do fato de que a gente tem várias menções de coisas e situações que são reais, né, misturadas aos acontecimentos fictícios do livro. O autor mescla tudo isso muito bem. Essa aventura toda que eles passam funciona de uma forma simbólica para demonstrar esse próprio fazer poético, como é difícil você escrever um livro, sem contar que o livro tem várias reviravoltas, principalmente no final. Então aquele livro que na segunda metade prende completamente, é muito ágil e você vai vendo, né, reviravolta atrás de reviravolta, e que eu gostei muito principalmente dessa relação que ele tem com a literatura. Minha única crítica aqui é a caracterização social que o autor traz com relação ao passado do protagonista. Eu acho que a visão que ele traz é uma visão muito estereotipada, é uma visão de fora, de quem não conhece de fato aquela realidade. Então ele retrata o lugar, as pessoas de lá como se elas fossem ruins, sem questionar de fato onde estão os problemas. Como eu mencionei, é uma visão tanto quanto estereotipada daquilo. E a minha última leitura do mês foi uma leitura deliciosa, que eu me encantei por diversos aspectos do livro, que é o Espere Até Me Ver, de Coroa, da Leah Johnson. Ele é o romance de estreia da autora, foi o primeiro livro young adult
a ser indicado no clube de leitura da Reese Witherspoon, foi indicado a diversos prêmios e não é pra menos. Ele traz como protagonista a Liz, que é uma jovem que tem ansiedade, que ela tenta passar despercebida e escondida na escola onde ela estuda, que é frequentada principalmente por alunos brancos e ricos, sendo que ela é preta e ela é pobre. E a grande questão é que ela não consegue a bolsa de estudos para a faculdade dos sonhos dela, mas ela encontra a possibilidade de ganhar uma bolsa se ela for a rainha do baile da escola. Então ela precisa se candidatar para concorrer a ser a rainha do baile e se desdobrar para conseguir essa façanha, sendo que ela era aquela pessoa invisível e que ela tem pouquíssimas chances de conseguir isso porque ela não se enquadra no padrão dali. Eu acho incrível como a autora conseguiu desenvolver o tema, como ela empodera a protagonista, essa percepção dela, né, de que ela merece o espaço dela, que ela não tem que se enquadrar naquilo que é imposto pra ela, mas brilhar ao próprio modo dela. É extremamente emocionante, extremamente inspirador. Ele traz também um romance LGBT e é um romance extremamente fofo, afinal também esse é um livro jovem adulto, ele é muito bem voltado para esse público. O livro é muito divertido, ele tem várias passagens que são super engraçadas. Eu amei a tradução do livro, né, que foi também da Solange Quioro, que é a autora, e eu acho que ela adaptou muito bem, né, todas as piadas, todas as referências que aparecem, tudo isso numa narrativa que ficou muito gostosa de se acompanhar no português também. Gostei muito também de como a autora desenvolveu a questão familiar que tá aqui presente, os conflitos que ela colocou pra Liz viver, o fato dela se responsabilizar por tanta coisa que ela não precisava. A autora discute bem por cima também a questão da anemia falciforme, que foi a doença que matou a mãe da protagonista, o irmão dela tem a mesma doença também. Não é um tema central do livro, mas está presente. E, enfim, eu fiquei encantada pela história em si, como foi uma história emocionante, divertida, gostosa de se ler, e como ela desenvolveu também os personagens, as relações de amizade. Acho que esse também é um dos pontos muito fortes do livro, porque são relações complexas, com personagens que cometem vários erros. Eu achei isso tudo muito real. Contem pra mim aqui nos comentários quais foram as leituras de vocês desse mês, o que vocês acharam também dos livros que eu li. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda demais o meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.